Olá, deusa! Tudo bom com você? Meu nome é Michelle Rodrigues e hoje vamos bater um papo sobre vida fitness e quais seriam os primeiros passos para conseguir a tão sonhada constância, né? Jingle bells swinging, jingle bells ring. E eu comecei muito novinha, ainda estava no segundo ano do ensino médio, acho que estava lá com os meus 16 aninhos. E eu comecei a treinar, eu acho que nos primeiros 6 meses, assim, eu queria realmente fazer alguma atividade física, porque eu estava muito tempo parada, mas mesmo assim minha ênfase era mais nas questões aeróbicas, porque eu queria emagrecer. Até que eu fiz uma viagem para Salvador e fiquei encantada, tipo, com as mulheres mais fortes lá. Eu percebi a beleza nelas. E nesse início, minhas musas fitness que eu seguia, acompanhava, tentava pegar o treino delas e tudo mais, era a Carol Belli, era a Paniquete, e a Bianca no início da carreira dela como modelo. E ambas tinham um corpo bem redondinho, sabe? Eu achava isso lindo. Porque o redondo, né, é o feminino. E eu percebi que elas exalavam, sabe, feminilidade. E aquilo me chamava a atenção. Não era tão intencional, tipo, como de uns 2 anos pra cá, que eu ando lendo muito sobre feminilidade e o que era a feminilidade, o que chamava a atenção no feminino. Mas aquilo ter o corpo mais redondinho me chamava atenção. Não redondinho na barriguinha e tal, não. Esse redondinho, tipo, na bunda, ter a entradinha na coxa. Eram essas questões redondinhas, assim, que me chamavam a atenção. E era interessante, tipo, que há uns 10 anos atrás, quase não tinha coisas sobre musculação feminina, sabe? Era mais dicas de homens e corpo a corpo, algumas coisas, assim, faziam sentido e eu aplicava, mas outras era, tipo, por exemplo, treinos e tudo mais, precisa ser algo voltado realmente para mulheres. Então, nessas minhas andanças e tal, a ideia do meu primeiro canal, sinceramente, era para falar sobre musculação feminina e não sobre feminilidade. Mas a gente vai sim conversar aqui um pouquinho sobre rotina, fitness, porque isso já está na minha vida há bastante tempo. O único período que eu fiquei sem treinar foram uns 4 meses, esses 10 anos, que era o período final, tipo, dos concursos que eu fiz, dos pré-vestibulares e tal, até porque eu fazia curso preparatório no Rio, na Tijuca. Eu já tinha começado a fazer faculdade também no Cefet. Então, assim, saía do cursinho, ia pra faculdade, para depois voltar para casa, ter tempo de estudar em casa, porque né, na sala de aula você só escuta e não passa pro papel. Então, esse período, mesmo assim, eu tentei persistir, tentei, tipo, ir super tarde, ia malhar, ou manter só a constância de ir no final de semana, treinar lá sábado e domingo, mas infelizmente não consegui. Então, esse foi o meu iniciozinho. E importante também, uma coisa que foi super. Que eu, depois desses 4, 5 meses que eu fiquei sem treinar, eu pensei, cara, é algo que já está habitual na minha vida. Isso já estava treinando direto há um ano e pouco, 2 anos. É porque eu tinha muito problema com o sono. Porque passava o dia inteiro rodando de um canto para o outro. Mas eu sentia a minha mente cansada, mas o meu corpo não estava cansado. Então eu real tinha dificuldade de dormir. Tive muitos episódios de enxaqueca. Acredito que também por causa disso, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Quando você começa a treinar, você acaba bebendo muito mais água. E como eu parei de treinar em todas essas coisas, eu também parei de beber água. Então eu tive diversos episódios de enxaqueca e tudo mais, que foram bem ruins. Mas eu percebi que nesse momento que eu precisava dar meu jeito em qualquer fase da minha vida, que eu precisaria treinar. Então, essas minhas andanças da Michelinha de 16 anos, ela descobriu algumas coisas. E uma das coisas que ela descobriu é que, olha que incrível, o músculo é feito de água. Então, você precisa beber água, beber o máximo que você puder, sabe? E os 2 litros por dia é o mínimo. Mas a coisa boa é que ao você treinar, se toda hora, cada repetição que você for fazer, você for beber um golinho, uma quantidade significativa, pode ter certeza que 1 litro só vai ser no treino, assim. E fazendo um treino com intensidade, é claro. Por isso que acho tão problemático, às vezes, as pessoas irem
no box, né, fazer os exercícios lá do CrossFit e não levam uma garrafa d'água. Meu querido, você está se preocupando tanto com dieta e tudo mais, mas eu duvido que você esteja bebendo a quantidade de água necessária. Então, lembre-se disso. A água é sim importante, acima de 2 litros. Eu sei que no inverno é difícil. Estamos no inverno, eu também aqui, ó. Estou na luta do meu segundo litrinho. Eu acabei de treinar. Mas não tem jeito. Precisa sim beber. Segundo ponto, a dieta, né? Tanto falo. Hoje tem diversos nutricionistas que fazem um papel interessantíssimo de passar informação através das redes sociais. No entanto, eu não sou de seguir dieta, não tenho hábito, não consigo criar o hábito. Porém, a minha estratégia foi sobre inserir coisas. Eu sei que, por exemplo, se eu for treinar de manhã, o meu pré-treino precisa ser 3 ovos e uma fruta, assim, que dê sustância, tipo banana, abacate, esse tipo de coisa. Então, eu fui inserindo coisas no meu dia a dia. Então, eu sei que o meu café da manhã precisa ser esse: 3 ovos e uma fruta. O almoço, né, eu acho que como todo brasileiro, a gente come bem, né? Um arroz, feijão, uma carne, uma salada. E minha alimentação já não era ruim, eu só acho que eu não batia a quantidade de proteínas. Eu sabia também que eu precisava colocar um lanche da tarde. E o que eu coloquei nesse lanche da tarde? Se eu estiver em casa, super de boa, colocar mais 3 ovinhos pra dentro e ter uma quantidade suficiente de proteínas. E se caso eu esteja na rua, na faculdade, alguma coisa assim, eu levo uma fruta e uma quantidade boa de castanhas, sabe? Isso segura bem o meu estômago, tem uma quantidade boa de proteínas. Se você reparar bem, a gente já tem o café da manhã, super disciplinado. O almoço, que você já fazia de forma completa, que eu já fazia de forma completa. Eu acho que vocês fazem também. O café da tarde, você colocou uma proteína a mais e tá comendo uma frutinha de modo mais saudável. Outro hábito que eu tinha também é que no almoço, normalmente minha sobremesa é uma laranja, então só aí eu já bati 3 frutas diárias. Jantar, eu janto normal e não costumo ter fome depois do jantar, assim, depois de umas 7 da noite, porque eu tenho costume de dormir cedo porque eu acordo muito cedo. Então, só nessa brincadeira, minha filha, você já tem uma dieta balanceada. Caso você queira ir numa nutricionista e tudo mais, ela provavelmente vai te dar argumentos sobre essas coisas, te direcionar exatamente o que você deveria comer. Mas o feijão com arroz você já tá fazendo, sabe? O básico você já está fazendo. Então, nesse início, que eu ainda não tinha acesso a nutricionista e tudo mais. E hoje, sinceramente, é uma escolha. Eu sinto que eu deveria voltar. Eu acho que ah, na, ah, quando que eu fui com de 21 anos, eu queria aumentar, queria hipertrofia, ficar mais fortinha e tudo mais. Então ela me passou um monte de ovos, whey, albumina. E hoje eu tenho a intenção de ficar mais magrinha, sabe? Até pra vestido e tal, ficar melhor no corpo. Às vezes ser muito, né? Muito, acaba chamando demais atenção e tenho mais. Não acho mais tão bonito. Nossa terceira dica é simplesmente vá treinar. Esse precisa ser o seu primeiro passo. Você precisa criar a sua mini rotina de treinar todos os dias, daquele determinado horário. Por isso que ir malhar de manhã é tão mais fácil, porque você simplesmente acorda, coloca a roupa, vai treinar e volta. E, tipo, você nem pensou se deveria ou não treinar, se tem outras coisas que deveriam vir na frente ou não. Então, essa talvez seja mais uma diquinha extra de que malhar de manhã é mais fácil. Porque você só vai, acorda cedo, volta e começa seu dia com mais disposição. Nossa quarta dica é aquela dica minha, né? Aquela dica sincera. E, minha querida, nesse início eu não indico começar a suplementar. Você provavelmente vai ficar na tentação, pelo menos um termogênico pra dar aquela animada no treino e tudo mais, mas o lado ruim do termogênico é que depois, quando você para de tomar, meio que seu ânimo passa, sabe? Quando você vicia seu corpo e dá uma substância que te dá adrenalina, né, pra ir treinar, seu corpo acaba ficando meio que viciado. Então, assim, se você já tá iniciando, já começa a tomar um negócio desse, e no mês seguinte, quando o termogênico terminar, sabe? Você vai ficar mantendo aquilo. Vale a pena manter negócio que, pô, é cafeína, sabe? Você tomando uma xicrinha ali, tipo, de modo saudável, vai resolver? Sinceramente, eu acho que não.
E assim como outros suplementos também, tipo whey protein. Whey protein é o quê? Proteína, sabe? Você tem no ovo, tem no frango, tem na ervilha, todas nessas leguminosas. Você vai encontrar proteínas também. Então, assim, é um negócio caro, que é interessante, por exemplo, quando você não consegue fazer uma refeição completa, vai lá, insere, tipo, um lanche pra você comer rápido. Ah, toma uma proteína aqui, um whey que você vai conseguir bater as proteínas no dia e será incrível. Outro, outro suplemento que é uma tentação no início é a creatina, né? Que o que faz a creatina? Ela retém líquido no seu músculo. Então, por isso que dá a sensação que você está mais musculosa, mais definida. Mas é aquilo, né? A creatina, ela tem um tempo que age no seu corpo e é um tempo bem rápido, um dia ou dois, eu acho. Então, eu fico pensando, e o depois, sabe? E o depois você vai conseguir manter a proteína, nem. Tem alguns casos que nem é interessante manter, a ficar tomando direto, mas meio que ciclar. E quando você estiver ciclando e não tomando, você vai perder o ânimo porque não viu aquele resultado. Você vai achar sempre que aquele resultado é devido à creatina, porque quando você tira a creatina, você não, não vê aquele resultado. Eu acho meio problemático, sabe? E eu adoro a creatina, acho que é o meu suplemento preferido, mas eu não tomo direto justamente por isso. E agora que estamos no inverno, né, eu acho que não tem necessidade nenhuma de tomar a creatina agora, de ficar mais fortinha agora, me ajudar nos treinos e tudo mais. Então, não acho que há necessidade nesse início. Depois, quando você já está uns 6 meses treinando, está gostando, sabe, de ir treinar, é sim interessante você começar a suplementar. Indico novamente no nutricionista e tal. Será incrível, com certeza você vai ver a diferença com a suplementação. E pra você ter ideia, tipo, no meu início, acho que eu comecei a suplementar depois de um ano treinando. Comecei com a whey protein. Olha que é um negócio simples e eu percebi sim que fez diferença no meu corpo. E depois de muito, muito tempo, sei lá, foi a minha nutricionista, que essa que eu fui, que ela me fez perder o medo de creatina, porque antigamente também falavam que a creatina dava espinha e tudo mais, e eu fui uma adolescente espinhenta, então não queria correr o risco. E ela, não, pô, você já bebe água suficiente e tudo mais, não precisa ter medo. E foi isso que eu fiz. Nossa, a quinta dica é um recado pra consciência, sabe? Você não vai conseguir perder só a gordura da barriga ou perder a gordura só no braço. O nosso corpo emagrece como um todo, engorda como um todo, e por isso não adianta ficar fazendo 100, 200, 300 abdominais para perder a barriga, porque não vai funcionar. O que você está fazendo? Ok, você está definindo o seu abdômen, no entanto tem uma camada de gordura na frente. Que você não vai conseguir ver esse abdômen super definido que você está construindo por trás da gordura. Então, minha querida, se alimente direito, o arroz com feijão, a frutinha, os ovos de café da manhã funciona, não precisa inventar, que vai dar certo. Então, esse foi mais um vídeo sobre reflexões, né, da Michelle com 16 anos que começou a treinar e que colocou esses hábitos na vida dela e que estão comigo até hoje e deu certo. E eu gostaria de passar pra vocês que às vezes eu acho que acabam colocando muita firula na frente, às vezes é a blogueira que investe milhões, faz lipoled e vive comendo merda e você acha que, eu nunca vou ter aquele corpo porque eu não tenho acesso a esse tipo de coisas estéticas, né, intervenções estéticas. Porém, sempre funciona. Exercício físico, dorme direito, tem uma vida com menos estresse, na medida do possível, que vai dar certo, tem tudo pra dar certo, tá bem? Muito obrigada e chegamos ao fim a mais um vídeo. Obrigada!